A história de One Piece já está terminada. Desde o começo, lá no capítulo 1, nós já estávamos no capítulo final. A guerra final já foi travada. O próximo rei dos piratas já foi decidido. E o amanhecer do mundo? Bom, esperamos que já tenha acontecido. Com tudo o que está rolando agora, essa história que está sendo contada pra gente por uma entidade misteriosa, o personagem mais importante que nós nunca conhecemos, mas que estamos acompanhando desde o início, o narrador de One Piece. O narrador é uma presença muito curiosa nessa obra porque ele não funciona como um narrador normal de uma história tradicional. A forma como ele é apresentado evoluiu com o tempo, dando a impressão de que ele existe dentro desse mundo. E sua voz pode pertencer a algumas figuras incríveis, o que explicaria a natureza, a intenção e até momentos surpreendentes de falha ou falta de confiabilidade do narrador. Então, vamos analisar quem ele é. Ou será que deveríamos perguntar quem são eles? Você talvez nunca tenha reparado nisso, mas o narrador já foi pelo menos 5 pessoas diferentes ao longo de One Piece. E isso é bem curioso, porque o narrador é uma figura muito maior e mais icônica do que muita gente percebe. Como exemplo, é o narrador quem diz as 3 palavras mais icônicas de toda a obra: riqueza, fama, poder. E logo em seguida, ele nos conta sobre a execução do Rei dos Piratas e o nascimento da Grande Era dos Piratas. E ainda que o narrador apareça bem pouco fora dos flashbacks, sempre que aquelas caixas de texto especiais surgem, elas costumam carregar informações que mudam a história. Como quando vimos: naquele dia, os piratas do Chapéu de Palha, liderados por Monkey D. Luffy, foram erradicados. Essa é simplesmente uma das frases mais pesadas de One Piece inteiro. Outro exemplo marcante é a introdução de Kaido. Dizem que, em uma luta 1 contra 1, sempre aposte em Kaido. Terra, mar e ar. De todas as criaturas vivas do mundo, este pirata é dito ser a mais poderosa. Muitas das frases mais impactantes da série vêm do narrador, e as palavras dele moldam nossa percepção do mundo de One Piece. Talvez mais do que qualquer personagem vivo lá dentro, mas o uso mais curioso do narrador é quando ele chega sem cerimônia para jogar spoilers na nossa cara. Como no fim de Wano, o nascimento do homem que mais tarde seria conhecido mundialmente como o Grande Shogun Momonosuke. Ou quando ele falou sobre o futuro da frota do Chapéu de Palha. 7 fortes e peculiares guerreiros se declararam seguidores de Luffy. A partir desse momento, cada um deles crescerá em poder até causar um grande incidente de proporções históricas. Mas por agora, essa é uma história que ninguém conhece ainda. No final de Drum Island, o narrador também antecipou o grande símbolo que as cerejeiras criadas pelo Dr. Hiriluk representariam, um símbolo de liberdade, e afirmou que o nascimento daquele novo país? Bom, isso era uma história para outro momento. Mas uma das minhas partes favoritas é a referência ao incidente de Egghead. Para aquela situação, navegava um navio do Imperador do Mar, Monkey D. Luffy. A chegada dessa variável inesperada abalou o governo mundial, para dizer o mínimo. Mas independente disso, a conclusão desse incidente, no dia seguinte, chocaria o mundo como nunca antes. E eu ainda me apego a isso, porque sim, vimos o incidente ao qual o narrador se referia, mas ainda não vimos o impacto completo dele no mundo. Pelo menos, não até o momento em que isso foi narrado. Esses momentos passam a sensação de que o narrador é um personagem registrando a história, porque muitas vezes ele fala no passado, e não apenas uma voz literária ajudando leitores e espectadores em tempo real. E é isso que fez tanta gente se perguntar: qual personagem dentro do universo de One Piece é o narrador? Existem várias teorias incríveis, algumas até tragicamente coerentes. Mas antes precisamos responder uma pergunta muito importante. O narrador é onisciente? Muita gente diz que sim. E a principal evidência é o fato de ele possuir informações impossíveis. Como no flashback do Kuma, quando o narrador descreve o incidente do Vale dos Deuses como um evento que seria perdido nas sombras da história. Se isso for verdade, então você pensaria que um narrador que existe dentro desse mundo não deveria ser capaz de relatar isso. Mas para ser sincero, esse primeiro exemplo é até fácil de explicar. Dizer que o evento foi perdido para as sombras da história e tudo mais? Sim, isso é verdade. Mas isso não significa que o evento nunca poderia ser encontrado novamente. E agora, ele foi, já que temos um relato direto do incidente do Vale dos Deuses graças a Jewelry Bonney, que o vivenciou através das memórias do Kuma. Além disso, também temos sobreviventes do Vale dos Deuses que continuam vivos, como o Garp e o Scopper Gaba. Então dizer que foi completamente apagado da história simplesmente não é verdade, independente de quem ou o que o narrador seja. Eu acredito que isso foi apenas uma linguagem metafórica destacando o esforço do governo mundial em esconder o ocorrido. Agora, um exemplo muito mais forte de informação impossível está no flashback dos Rocks. O narrador afirma que, durante o Leveling, há 1 ano, em uma anomalia histórica nunca repetida antes ou depois, alguém invadiu a Câmara das Flores no coração da Terra Sagrada. Esse homem dizia ser um adorador de Davy Jones.
E alguns quadros depois, o narrador diz que naturalmente esse incidente nunca veio à tona. E aí a coisa complica, porque essa é a área mais protegida do mundo. Como essa informação poderia vir à tona? Nem os Rocks nem o Imu iriam contar isso. Um porque está morto e o outro porque... Bom, porque é o Imu, né? Mas havia uma terceira pessoa na sala, a jovem Gung-ho, e até hoje estamos esperando o Oda expandir a conexão dela com o Brook. Mas é perfeitamente possível que ela seja capaz de revelar não só esse evento, mas uma tonelada de história perdida por ter servido diretamente ao Imu. Ou seja, muitos desses conhecimentos impossíveis podem sim ter fontes reais dentro da história, que um narrador dentro do mundo poderia acessar no futuro. Além disso, o narrador nem sempre é confiável, e isso vai contra a ideia de onisciência total. Já fomos enganados algumas vezes. Inclusive, logo na abertura da série, o narrador diz que o nome de Roger é Gold Roger. Sabemos que isso é errado, mas no caso, isso se deve ao fato de que o Oda ainda não tinha decidido que Gold Roger faria parte da linhagem dos D. Só que nós temos um exemplo bem mais recente de engano narrativo. Durante o arco de Wano, quando o Luffy é derrotado pelo Kaido pela, sei lá, 5 milhões de vezes, o narrador anuncia: Batalha no topo do Domo da Caveira. Vencedor: Kaido, Rei das Feras. Mas depois isso é revisado. Vencedor anterior: Kaido. E aí, o narrador altera para revelar que o verdadeiro vencedor é o Luffy, após despertar seu fruto. Isso não chega a ser uma mentira, mas mostra uma coisa curiosa. Parece que naquele momento, o narrador estava literalmente escrevendo a história em tempo real. Primeiro ele viu a derrota do Luffy e registrou. Mas aí o Luffy desperta o fruto e o narrador literalmente corrige o destino. Impressionante, né? Outra coisa pouco comentada é que o narrador já teve múltiplas vozes ao longo da obra, e personagens dentro da história já assumiram esse papel, como o Kozuki Oden, que narra seu próprio flashback por meio de seu diário. Ou lá no começo, no capítulo 41, quando Kaya e Mary assumem brevemente o papel de narradores. Por muito tempo eu achei que isso era só o Oda ajustando o formato, mas aí algo mais aconteceu. No capítulo 322, algo muito estranho ocorre. A Nami assume o papel de narradora, explicando os eventos após o encontro com Aokiji em Long Ring Long Land. E no anime, isso é mostrado como ela escrevendo em seu diário, reforçando que personagens dentro da história podem sim narrar. Então por que o narrador não poderia ser um personagem que existe dentro do mundo? O narrador até cita personagens canon, como um historiador citando figuras reais. Por exemplo, o próprio Rei dos Piratas é citado no capítulo 100. E no episódio 218, temos um físico fictício dizendo: tudo que um homem pode imaginar é possível na realidade. E isso, bom, o Luffy não para de provar. Recentemente, Louis Arnott, autor fictício de livros dentro do mundo, foi citado em Elbaf, alertando viajantes para não ficarem muito tempo lá. De novo, personagens dentro da história podem narrar a história. Então é muito possível que o narrador seja alguém real dentro do universo de One Piece. Vale lembrar que no início da obra, o narrador funcionava de forma diferente. Capítulos antigos terminavam com frases clássicas como: e assim, os jovens aventureiros navegaram rumo à base naval e ao destino. Isso aparece no capítulo 2. Ou no capítulo 7, quando o narrador diz: Luffy e seu primeiro companheiro zarparam sem saber que tinham cometido um sério erro. Esse estilo aparece até o fim de Orange Town, no capítulo 21. E assim, Nami, a ladra, entra oficialmente para a tripulação do Luffy e os dois navios seguem juntos para o mar. Mal sabem eles que enfrentarão o julgamento da floresta. No comecinho de One Piece, o narrador era usado para criar esse tipo de suspense, mas às vezes ele só repetia o óbvio, como depois do arco da Ilha dos Animais, o famoso teste da floresta. O narrador simplesmente diz que Luffy e seus amigos retomaram sua jornada. Não tinha motivo real para ele estar ali, e foi por isso que Oda acabou descartando esse tipo de intervenção. Essas aparições acontecem principalmente em East Blue, e naquela época, sim, eu acredito que o narrador era pensado como um narrador literário comum. Ou talvez até a voz do próprio Eiichiro Oda. E aí chegamos em um dos momentos mais estranhos envolvendo o narrador, algo que aconteceu logo no capítulo 1. O narrador descreve como o Luffy está se sentindo. Luffy entendeu porque Shanks não o levaria ao mar. Era perigoso demais. Ele ainda era fraco. Mas acima de tudo, Luffy percebeu a grandeza de Shanks e jurou ser como ele um dia. Isso é algo que Oda nunca mais fez depois daquele capítulo. E o motivo é simples. O Oda acredita que não precisa narrar o que o Luffy sente, porque o Luffy simplesmente fala tudo o que sente.
Mas naquele primeiro capítulo, Oda ainda estava aprendendo a transmitir essas emoções de forma natural através do próprio Luffy. Então ele usou o narrador para explicar. Então sim, eu acredito que, no começo, o narrador era literalmente a voz do Oda, porque ele achava que precisava explicar certas coisas para o bem da história. Mas com o tempo, o narrador evoluiu e passou a soar muito mais como parte do mundo de One Piece. E aí entra a grande questão. Quem é o narrador de One Piece? A resposta mais rápida, simples e tecnicamente correta pode te surpreender: Smoker. Isso porque, no anime japonês, o Smoker é dublado por Mahito Oba, o mesmo dublador do narrador. Na verdade, o narrador veio primeiro e tem bem mais falas que o Smoker. Então, em um sentido curioso, Smoker é mais a voz do narrador do que o contrário. E para piorar a brincadeira, o mesmo dublador também faz a voz do Pandaman, que ainda não falou no anime ou mangá, mas fala bastante nos jogos. E caso você esteja curioso, é assim que o Pandaman soa. Música gimmick engraçada que o narrador menciona. Mas claro, duvido muito que o narrador vá acabar sendo o Smoker. Isso seria completamente insano, embora hilário, mas precisava ser mencionado. Uma teoria mais popular e menos meme é que o narrador seja o Sabo. Em capítulo 585, ele revela seu sonho: viajar pelo mundo e escrever um livro sobre tudo que viu. E sendo irmão do Luffy, faria sentido ele saber detalhes até do capítulo 1. O pequeno Luffy, com certeza, nunca ficava calado sobre como Shanks era incrível e porque ele ainda não podia ir ao mar. Outro suspeito natural é o Usopp. A ideia de que ele está contando One Piece para um grupo de crianças no futuro. E vamos combinar, muitas das frases épicas do narrador soam exatamente como o tipo de exagero que o Usopp faria. Ele adora números gigantes, números absurdos e exagerados. E o narrador também. Ouça essa frase e imagine o Usopp contando. Mesmo morto, com metade do rosto destruído, ele jamais caiu. Ele será lembrado para sempre como um monstro por derrotar seus inimigos naquele dia. Só nessa batalha, sofreu 267 cortes de espada, levou 152 tiros e 46 explosões de canhão. Ainda assim, nem seu corpo nem seu orgulho sofreram uma única ferida de covarde. Isso soa tão Usopp que chega a ser absurdo, e explicaria aquele momento: Kaido venceu, opa, agora é Luffy. Como se o narrador estivesse dramaticamente contando a história e mudando tudo para maximizar o impacto. E seria hilário se, quando ele terminasse de contar tudo, as crianças dissessem: mentiroso, a única vez que o Usopp tá falando 100% a verdade, depois de viver coisas tão absurdas que nenhuma mentira pode competir com a realidade, ninguém acredita nele. Mas existe um candidato ainda mais forte, talvez o mais apropriado de todos: Nico Robin. Ela faz muito mais sentido do que Sabo, Usopp, Smoker, ou até o Pandaman. Robin explicaria por que o narrador aparece para detalhar culturas, história, fatos antigos e acontecimentos relevantes para o mundo. A narração dela sempre teria esse tom histórico, informativo e quase acadêmico, exatamente como o narrador de One Piece faz. E sinceramente, faz muito sentido imaginar Robin, no futuro, registrando a verdadeira história do mundo. Eu já falei bastante sobre aqueles momentos épicos do narrador, mas às vezes ele aparece de forma mais sutil também. Por exemplo, quando o Luffy chega em Amazon Lily, o narrador entra em detalhes bem incomuns sobre como aquela sociedade funciona. Ele descreve a geografia única da ilha e até dá um foco maior em alguns aspectos antropológicos bem interessantes. Outro exemplo disso é quando o bando chega em Dressrosa. O narrador aproveita essa chegada para, rapidamente, elogiar a beleza das flores da ilha, o cheiro delicioso da culinária local e até, abre aspas, as incansáveis rotações das apaixonadas dançarinas. Honestamente, parece que o Sanji escreveu essa parte. Mas esse foco cultural tem muito a cara da Robin. Quando ela chega em uma ilha, ela quer entender tudo: a história, as pessoas, os costumes, cada detalhe encanta ela. Então faz sentido pensar que essa seria a contribuição da Robin para o mundo. Registrar a história verdadeira, mas mostrando também como era a vida real nesse período do mundo. Por isso certos eventos são mencionados como nunca vistos pela luz do dia. Eles nunca vieram à tona naquela era, naquele mundo. E aí vem algo impactante. Quando One Piece terminar, aquele mundo que estamos acompanhando simplesmente não vai existir mais. Não nós, eles. E é sobre eles que estamos falando. Segundo os textos da série, esse mundo que estamos lendo está chegando ao fim. E isso faz a gente pensar duas vezes quando o narrador diz que esse evento foi perdido na história. Talvez tenha sido mesmo, mas na história daquele mundo, não no nosso. Quer dizer, daquele, não deixe. Por outro lado, existe algo que enfraquece a ideia de que a Robin é a narradora. O narrador sempre existiu, muito antes dela aparecer. A Robin foi a única Mugiwara que não estava nos planos iniciais do Oda. O lugar dela seria ocupado por um cara que parecia um pescador com uma rede flutuante. Mas isso também não muda tanto assim as coisas, porque no começo, o narrador parecia ser outra entidade, com outro propósito.
como a gente já viu. E aí vem uma teoria mais triste. O narrador ser o Brook. A ideia dele manter viva a história, a lenda, talvez até o mito de One Piece, já que ele está destinado a sobreviver a todos os seus amigos. Décadas, séculos, quem sabe até milênios. Mas tem outra possibilidade. Bartolomeu. Ele acompanha os Chapéus de Palha mais do que qualquer pessoa, coleciona notícias, recortes, registros. Ele provavelmente tem o arquivo mais completo sobre a jornada deles. E ainda podemos considerar o Big News Morgans narrando tudo, na missão dele de incendiar os corações e mentes do mundo. Inclusive, isso aqui sou eu do futuro falando, olhando com atenção, é quase certo que aquelas palavras iniciais foram escritas pelo Morgans. Quando o Roger lê o jornal anunciando que ele foi coroado o Rei dos Piratas, aquele mesmo texto aparece ali. Então sim, podemos colocar Morgans na lista de possíveis narradores dentro do universo de One Piece. Agora, voltando ao fio da conversa, na minha opinião, se o narrador realmente for um personagem dentro do mundo de One Piece, então provavelmente não é só uma pessoa. O mais provável é que a história seja uma coleção de relatos reunidos para contar a jornada dos Chapéus de Palha. E, pensando bem, ela já funciona assim. A gente já viu pelo menos 4 personagens atuando como narradores em momentos diferentes, cada um trazendo sua própria perspectiva única. E isso explicaria até certas inconsistências, como o famoso Gold Roger, o nome errado do Rei dos Piratas, lá no capítulo 1. Imagine que aquele trecho foi tirado de uma fonte da época, um registro histórico, ou jornal que simplesmente não sabia o nome correto. Um erro histórico que acabou chegando até a gente. E à medida que a jornada avança, sempre que precisamos de detalhes íntimos da aventura dos Chapéus de Palha, isso poderia ser contribuição do Usopp, ou da Nami. Já quando precisamos de contexto histórico, cultural ou informações profundas sobre o mundo, essa parte viria da Robin, junto de outras fontes que ela mesma buscaria. O Bartolomeu poderia entrar acrescentando recortes, relatos e materiais que ele colecionou obsessivamente ao longo dos anos. No fim das contas, a história de One Piece pode ser um grande projeto construído por todas as pessoas que conheceram o Luffy ou foram tocadas pela jornada dele. Um projeto que nasceu do impacto que ele teve no mundo, resultado direto do seu sonho de unir o planeta com o amanhecer do mundo. Eu não posso afirmar isso com certeza, mas tem algo que eu sei. O narrador foi a primeira voz que ouvimos no início dessa aventura. E não importa quem ele seja, ou o que ele seja, quase com certeza também será a última voz que veremos quando essa jornada lendária finalmente chegar ao fim.